sem isso, a reforma da sua casa está condenada a ficar feia para sempre. Antes de você sair fazendo o projeto e quebrando a casa, é fundamental que você conheça realmente qual é o seu estilo de decoração. Seu estilo pode ser industrial, clássico, retrô, vintage, e esses são só alguns dos estilos de decoração que você pode se deparar ao longo da sua reforma. Em nossos projetos aqui na Pétala, descobrimos que apesar de parecer algo simples de definir, as pessoas confundem muito os estilos na prática e pode gerar um grande arrependimento depois que a reforma já está concluída. Então, nesse vídeo, você vai aprender o que realmente são estilos arquitetônicos e como descobrir o seu, e evitar que a sua casa fique com aquela cara de tem algo errado, mas eu não sei o que está acontecendo por aqui. Fique até o final desse vídeo, pois o último estilo vai te deixar de queixo caído, porque esse é o que as pessoas mais erram na hora de escolher. Eu sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. É muito comum, quando você começa essa sua jornada na reforma, você começar procurando imagens de referência dos seus ambientes. E é super normal você começar ali com a ideia de cozinhas super branquinhas e cleans e terminar salvando imagens de quartos super coloridos. Além de se perder ao longo do caminho, você ainda vai tentar combinar seus móveis existentes com móveis que você está pensando em comprar e você fica insegura pensando se você vai gastar o seu suado dinheirinho e acabar deixando a sua casa parecendo um pequeno Frankenstein. Você já passou por uma dessas situações? É por isso que é importante você conhecer os principais estilos arquitetônicos. Além de trazer mais segurança para você, ter a clareza do seu estilo de decoração vai te preparar para situações em que você se depare com alguns artigos de decoração que você vai querer comprar. Para você entender como esse conhecimento faz total diferença nos projetos, aqui na Pétala nós estabelecemos que é uma das primeiras etapas do projeto, ajudar você a descobrir qual é o seu estilo arquitetônico. Afinal, entender qual é o seu estilo dá o norte pra gente construir a sua casa dos sonhos. E caso você nunca tenha ouvido sobre o que é estilo arquitetônico, em breve eu vou te dar um resuminho suficiente que você já vai ficar por dentro de tudo. O estilo, ao pé da letra, eles são representações históricas de um período da história. Então você consegue colocar eles dentro de uma linha do tempo e eles vão representar o que as pessoas daquela época estavam passando. Então é a mesma coisa que a gente estudou nas aulas de história lá do colégio, mas aqui a gente está falando das aulas de história da arquitetura. E para vocês terem ideia, o entendimento disso é tão importante que na faculdade eu e a Amanda tivemos 3 anos de história da arquitetura. E justamente eu vou te passar aqui uma base fundamental para você entender o que são estilos arquitetônicos. E só mais uma curiosidade que eu achava super interessante na época da faculdade é que os estilos, eles são tipo adolescentes revoltados, assim. Um estilo, ele sempre vem para tentar contrapor o estilo que veio anteriormente dele. Só que sempre gerando um ciclo. Então ele se junta com o avô dele para combater o pai dele, mais ou menos nessa roda. Nesse vídeo eu não vou te dar uma aula de história, justamente porque aqui o foco é ajudar você a descobrir qual é o seu estilo ou quais são os seus estilos. Principalmente os que mais se adequam à sua rotina de forma prática. Então eu não vou te dar 3 anos de aula de história. E quando eu digo encontrar o seu estilo ou os seus estilos, sim, eu tô dizendo justamente que você pode gostar de mais de um. E que sim, também, você pode misturá-los e criar o seu próprio estilo. Afinal, isso é ter personalidade. Afinal, a nossa casa é realmente o reflexo da nossa personalidade. E você criar o seu próprio estilo é algo que a gente incentiva muito aqui no escritório. Começamos com o estilo clássico e ele tem origem na arquitetura greco-romana. Ele tem uma pegada mais elegante, sofisticada e faz muito uso de madeiras nobres, marmorizados e metalizados. Para mim, ele remete muito àquela casa de tia rica da novela. Eu sou rica! Onde podemos encontrar muitos adornos, tudo vai ter muitos detalhes bem ricos. Então aquelas molduras muito bem trabalhadas, tanto nos espelhos quanto nos quadros, papéis de parede com adornos, com arabescos ou florais, lustres de cristais enormes e muito bem trabalhados também representam super esse estilo. E assim como os lustres de ferro. Basicamente ele é a cara da riqueza, aquele estilo old money, de famílias super tradicionais e muito ricas. O próprio sofá Chesterfield é um clássico, ele representa muito bem essa decoração. E falando em sofá, vocês sabiam que a gente tem um vídeo completíssimo falando só sobre eles?
Eu vou deixar aqui no card para vocês conseguirem acompanhar. Outro elemento bastante característico desse estilo são as bozeries. Inclusive, elas estão super em alta atualmente. E quando nós pegamos esses elementos do estilo clássico e damos um toque de modernidade, é o que o pessoal chama de neoclássico. Uma pausazinha de vocabulário só. Na arquitetura, quando a gente coloca o prefixo neo, quer dizer que a gente está fazendo uma releitura. Então, quando eu estou falando de neoclássico, eu estou fazendo uma releitura desse estilo clássico. Então, aquele prédio da sua cidade que tem várias colunas, cornijas, é um prédio clássico super chique. Toda cidade tem um, né? Então, na verdade, ele não é um prédio clássico, ele é um prédio neoclássico. Porque um prédio clássico, clássico mesmo, ele é aqueles prédios super velhos, antigos lá, greco-romanos, tá bom, pessoal? Mas isso foi só uma pausazinha de vocabulário pra vocês saberem as diferenças, não precisa decorar, tá bom? Então agora vamos pro estilo moderno. E aqui eu vou entrar com o estilo moderno e com o estilo contemporâneo ao mesmo tempo. Porque, em teoria, eles são estilos diferentes. Vai até valer um vídeo só pra isso. Só uma curiosidade. Lembra que eu falei pra vocês que os estilos, eles sempre vinham em contraposição ao estilo anterior? Aqui, no estilo moderno, essa regra não vale. Lá no século XX, quando ele surgiu, absolutamente nada parecido com ele havia sido feito antes. Então ele chegou com os dois pés na porta para promover uma ruptura completa. E o estilo contemporâneo vem depois do estilo moderno, com algumas adaptações que eles foram vendo necessárias para a época. Então eu vou juntar esses dois estilos aqui, porque apesar deles serem diferentes na prática, no nosso dia a dia, a gente acaba sempre mesclando eles. E a confusão que esses dois estilos geram no público leigo é tão grande que na prática, alguns clientes chegam para nós querendo um projeto todo moderno, mas na verdade eles querem um projeto contemporâneo. E se a gente for só usar o linguajar ali, travado, técnico, a gente faria uma coisa que o cliente não quer. Ao nosso ver, essa adaptação linguística não tá nada errada, porque a gente entende que quando vocês falam, eu quero um projeto moderno, vocês não estão falando exatamente do estilo moderno daquela época do século XX. Vocês estão falando que vocês não querem botijão com sainha, vocês também não querem coisas super adornadas e muito menos uma cortina xadrez. Na verdade, você quer algo prático, simples e que pode ter as tendências do momento. Muitas vezes usando cores neutras ou não neutras como o azul e o verde, mas sem exageros. Por isso, apesar de terem suas diferenças, na nossa experiência no campo de batalha, eu achei melhor juntar eles em um só. Já que no dia a dia é assim que vemos você nos pedir esse tipo de estilo. E pegando o gancho, vamos para o estilo minimalista, que tem como lema o famoso menos é mais. E com certeza você já ouviu. Esse estilo busca a praticidade e a funcionalidade dos ambientes em conjunto com a ideia de que podemos ter menos objetos para tornar seus ambientes melhores. Nesse estilo se preza pela pureza da forma, as formas simples. Então, quando eu digo pureza de forma, eu tô dizendo assim, um retângulo como um retângulo. Então ele não é um retângulo de bordas abauladas, ele é simplesmente um retângulo. O uso de cores neutras como o preto, branco, o cinza e, é claro, o uso da madeira. E também, como menos é mais, aqui temos pouquíssimos ornamentos. Aqui dá pra ver bem como o período da história influenciou na arquitetura. O minimalismo, ele surge num período de pós-guerra. Pós-guerra, pouco dinheiro, consumir apenas o essencial, formas simples, poucos elementos. Vocês conseguem ver como tudo se liga? Agora vamos para o estilo industrial. Com certeza é um dos meus preferidos e tá na base dos meus estilos. Repara aqui as características desse estilo. Uso de metais pesados, metais aparentes, eletrocalhas, estruturas como vigas, lajes, pilares à mostra, revestimentos em cimento queimado, tijolinhos à vista, cores como preto, cinza, branco, valorização da luz natural com grandes janelões. Parece até que estamos falando de uma fábrica, não é mesmo? E foi justamente na habitação de Nova York, lá nos anos 50 e 70, que esse estilo surgiu, com o uso de galpões e fábricas abandonadas como moradia. E só uma curiosidade, mais uma vez.
Os lofts surgiram nesse período, justamente porque as fábricas tinham pés direitos altos e não tinham muitas divisões. Então essa ideia de loft que a gente tem hoje surgiu nessa época. E saindo dessa pegada antiga para uma pegada agora mais campestre. Aqui nós temos bem essa ideia de casa de campo moderna. Então muito uso de madeira, madeira de demolição, uso de peças artesanais com materiais mais rústicos. E a presença do verde da natureza é muito presente. Mas nada de uma carinha de interior do interior. Esse estilo, ele requer muito conforto e elegância. Agora, eu vou te entregar um estilo que tá muito em alta, então continue assistindo esse vídeo. O estilo boho chic. Esse estilo também gosta de trazer a natureza para dentro de casa e continua com um conforto em primeiro lugar. Eu acho ele muito bonito porque ele faz o uso de materiais naturais como a madeira, a palha, as fibras naturais de forma em geral. E faz bastante uso de tons mais terrosos, só que eles são terrosos mais clarinhos. E também tem uma pegada meio hippie que eu consigo ver bastante no uso dos tapetes. A sensação que eu tenho é de estar naquela pousadinha super gostosa para poder relaxar. Ainda a gente teria uma variedade enorme de estilos para poder apresentar para vocês, como barroco, romântico, rococó, tropical, provençal, asiático, high-tech, mas são muitos outros estilos. Então eu vou parar por aqui porque o nosso objetivo não é te mostrar a quantidade, mas sim como os estilos são diferentes entre si e também que existem esses estilos que podem ser ou não compatíveis com o seu dia a dia. Assim como mais de um estilo pode te agradar. Então você pode fazer a mistura desses estilos gerando o seu próprio estilo. E assim, todo mundo tem aquela tia ou aquela amiga que você vai na casa da pessoa e você fala: caramba, a casa dela é realmente a cara dessa pessoa. E daí você vai em um passeio e encontra uma decoração que, assim, parece que ela só vai se encaixar na casa dessa sua amiga. Por que você também não pode ter esse efeito na sua casa? Por isso é importante você conhecer a existência dos estilos e ter clareza dos seus objetivos para a reforma. Assim como os estilos não vão te limitar, mas sim vão te ajudar a alcançar esses objetivos e ter uma casa única e dos seus sonhos. Essa era a nossa chavinha para você. Então, para você que gostou desse vídeo e ficou curiosa para saber um pouco mais sobre cada um desses estilos, eu tenho uma novidade para você. Vamos fazer uma minissérie aqui no canal aprofundando as principais características nos estilos que nós nos baseamos. Então fica ligada nos próximos vídeos.